Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman. E eu sou o Matheus Caseiro. Sejam bem-vindos, gente. Eu vou aqui apresentar, a gente tem uma dupla de convidados. Hoje o assunto vai ser interessante. O Dr. Alberto Davi, médico, fundador do Movimento Sem Diabetes, ele é maratonista também. E a doutora Cris Verotti, que é nutricionista especializada em nutrição clínica e esportiva, nutricionista do Movimento Sem Diabetes e também maratonista. Sejam muito bem-vindos, Cris e Beto. Obrigada, Cris. Obrigada, Matheus. Uma honra estar aqui. Então, vamos começar do começo, tá? Gente, eu adoro começar do começo. Aqui é de lei. Eu quero saber, Cris, o que veio primeiro, a nutrição ou a corrida? A nutrição. Nutrição? A nutrição, porque já tenho tô indo para 23 anos de profissão. E aí a corrida veio bem depois. E mesmo assim, dentro da nutrição, eu iniciei com nutrição clínica, né? Até meu mestrado foi em nutrição clínica. E nutrição esportiva entrou na minha vida mais ou menos em 2012, depois que eu defendi meu mestrado, aí eu comecei a estudar nutrição esportiva, me especializar, tudo. E a corrida veio depois disso ainda. Em que momento a corrida entrou? A corrida entrou quando eu não conseguia correr e eu achei que eu estava única e exclusivamente destreinada. E aí eu descobri que eu tinha uma CIA, que é uma comunicação interatrial. Isso foi na gestação, né, do meu filho, ele tem 9 anos. E aí eu tive que esperar, né, a gestação terminar. Depois do parto, eu programei e fiz uma cirurgia cardíaca. E no dia que eu operei, eu virei pro meu médico e falei assim, eu vou correr uma maratona. Isso foi no dia 5 de janeiro de 2016. Aí ele falou assim, vai, agora você pode, agora você tem fôlego. E aí, no dia 7 de abril de 2017, depois de um ano, eu fiz a Maratona de Paris. Que legal. E aí, eu falei que eu ia fazer uma maratona, né? Entrei no MPR, falei pro Marcos Paulo, eu quero fazer uma maratona. Aí, eu faço qualquer um correr uma maratona, só não me perde tempo. Falei, beleza. Então, bora, Marcos Paulo, vim no lugar certo. E aí, o bichinho da corrida me picou e eu tô indo pra 14ª. Nossa. Beto, e aí, o que veio primeiro? A medicina ou a corrida? Vixe, essa é difícil, hein? Essa é difícil pra você. Isso, filho de médico, presta atenção, respondendo isso. Perigoso. Vamos lá. Essa pergunta é difícil. Eu tenho 3 irmãos. Como você já disse, sou filho de médicos. Meu pai e minha mãe são médicos. Se você considerar o que eu falava com 4 anos, aí veio a medicina primeiro. Porque desde os 4 anos eu falava que eu ia ser médico, que eu ia, enfim, assumir todo pacientes dos meus pais, enfim, ia seguir a carreira. Agora, a corrida veio quando eu estava prestando medicina. Então, quando eu estava naquela fase de vestibular, mais tenso, organizado só para estudar e com a cabeça mais pesada, pensando mais no estudo, a corrida veio realmente como uma válvula de escape. Então, a verdade é que depende do lado que você for olhar. Então você está bem servido, né? Total. De todos os lados, né? De todos os lados. Mas, cara, eu tô bem feliz, Cris, com esse papo de hoje, porque para mim é muito especial poder falar de um tema tão, acho que importante e delicado, e eu ainda vejo pouco awareness, né? Pouca gente falando sobre isso da maneira, né, que deveria ser falado. E acho que até para compartilhar para quem tá ouvindo pra gente, a corrida, ela ajuda muito, né? Tanto na prevenção, enfim, até no processo de quem já descobriu a doença, descobriu a diabetes, e acho que ela nos faz também ressignificar muita coisa. Então, seja para você, com a história que você acabou de contar, Cris, acho que o Beto também tem vários momentos que eu já sei, por ser amigo pessoal dele, e para mim a corrida ela também me deu uma vida, né? Eu fui obeso na minha adolescência inteira, e se não fosse a corrida, muito provavelmente eu teria desenvolvido diabetes e hoje viveria com a doença também. E no perfil de vocês tem uma frase, cara, quem não segue, inclusive, sigam lá, por favor, né, o perfil do Movimento Sem Diabetes, que fala que a diabetes é um estilo de vida, a insulina é um superpoder e a atividade física é o remédio. E eu queria perguntar para vocês dois e entender qual que é a visão de vocês sobre a importância da atividade física dentro desse universo da diabetes e das pessoas que têm a doença. Beto, você também como um diabético, né? O Beto não falou ainda que ele é diabético, né? É verdade, gente. Tem esse pequeno detalhe. Diabético... Ele é médico, corredor
e diabético. Tipo, bom, sem sombra de dúvida, Matheus, a atividade física exerce uma influência muito grande no diabetes, né? Sobretudo porque o ganho de peso é menor. Então, como ele falou, Matheus, uma pessoa com sobrepeso e também um obeso, as chances de desenvolver diabetes são muito maiores e com atividade física isso vai ser minimizado. Então, a gente tem muitas coisas que englobam, né? A síndrome metabólica, a resistência insulínica. E aí é isso, às vezes a gente vê até uma pessoa lá com a glicemia normal e com a insulina super alta, né? Eu tento explicar isso para os pacientes. Eu falo, olha, você tá vendo aqui... a tua glicemia tá normal, mas você sabe a força que o teu pâncreas tá fazendo para essa glicemia ficar normal? Uma hora ele vai cansar. E aí ele vai cansando, e aí começa a resistência insulínica, aí vira aquela bola de neve, e aí chega, né, a diabetes e outras doenças que muitas vezes também são irreversíveis, né, doenças arteriais coronarianas. Agora, Beto, fala um pouquinho você aí. Claro, quando a gente começou toda essa ideia do movimento, etc., a gente tinha realmente essa frase, que a atividade física, na verdade, deveria estar na prescrição, que a insulina era um plus que nos ajudava, mas a atividade física tinha que estar na prescrição. As pessoas dividem o diabetes em insulino dependente e insulino não dependente. Então, o cara que precisa de insulina, como eu, que sou diabetes tipo 1, e o cara que o corpo ainda produz insulina e a vida consegue sem a necessidade do cara aplicar a insulina. E eu costumo brincar com as pessoas que, na verdade, tudo bem, você pode precisar de mais de insulina extra que você tem que aplicar, você pode não precisar, mas o que todo mundo é dependente é de esporte. Todo mundo é esporte dependente. Essa é uma frase que eu acho que marca bastante o movimento e marca bastante a diabetes hoje em dia, o que a gente aprendeu e estudou sobre a doença. É bem o que a Cris falou, ajuda a diminuir a resistência insulínica, você ajuda a captação de glicose independente de insulina. Então, imagina que a glicose tem que entrar na célula. Para a glicose entrar na célula, ela precisa de uma chave. A célula está sempre com a porta trancada. Então, tudo bem, a insulina é essa chave. Às vezes, a atividade física é essa chave. Aí, quando o cara, infelizmente, vai ganhando um pouco mais de peso, ele coloca um cadeado. Então, você precisa de uma chave da insulina para abrir o cadeado e outra chave de insulina para abrir o cadeado. Se o esporte é uma dessas chaves, pronto, você já resolveu o problema. Você já abriu o cadeado e as coisas vão ficando bem mais fáceis. Então, assim, a atividade física realmente é, talvez, o principal pilar no manejo da diabetes, e acho que eu não vou falar todas, porque acho que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Adorei. Esse é um corte. Na medicina, no amor, nem nunca, nem sempre. Sensacional. Mas assim... Vai ser minha frase amanhã no meu post. 99,9% das doenças, a atividade física, com certeza, é o principal pilar. Qualquer atividade física, por exemplo, a gente está aqui conversando com somos 4 corredores, né? E a corrida, né, tem um volume, uma intensidade. Se eu for uma sedentária e só caminhar, já me ajuda. Com certeza. Mas existe uma classificação para isso, Cris, que até é importante. A Organização Mundial da Saúde preconiza que no mínimo 150 minutos de atividade física por semana para a pessoa não ser sedentária. Tá? Então, assim, atividade física não muito intensa, né? Então, assim, se for muito intensa, pode ser até metade, né, Beto? Até 75. Mas a gente pode pensar que 5 vezes por semana, então meia hora de caminhada. Daí dá 30 vezes 5, 150 minutos, tá? Ou então, né, 3 vezes por semana, uns 60 minutos, sei lá, vai dar uns 180, mas para não ser considerado sedentário. Então, assim, não é falar, eu sou um atleta, sou... Precisa ser um esporte mesmo, né? Ou pode ser a caminhada, pode ser... Então, assim, a gente também não pode falar hoje que a pessoa é saudável se ela não pratica atividade física, tá? Porque muito tempo a gente pensou em saúde como ausência de doença, né? Então, principalmente as pessoas chegavam nos 50, 60 anos, falavam, olha, eu tenho 60 anos, eu não tomo nem aquele remedinho pra pressão, não tenho doença nenhuma, como tudo certinho, meu colesterol é ok, e eu nem faço nada, nem atividade física, então ele não é saudável. Porque no pilar de saúde a gente tem equilíbrio lá, corpo ativo, mente e alimentação. Então, assim, é muito importante esses 3 pilares estarem bem alinhados, né? A cabeça é muito importante também, mente sã. Pra gente falar que a pessoa é saudável. Sim, e no caso, por exemplo, a gente pegar... A gente no universo da corrida, a gente acha que todo mundo corre, mas é só sair
minimamente do universo, pra gente entender que a maioria mas a a gente vive big numa picture bolha, do mundo é uma epidemia de obesidade. Sim. E a gente tende a olhar a pessoa não obesa como já saudável. Essa daí, mas às vezes foi o que você falou, não pratica nada, ela só, né, fisicamente olhando, você acha que ela tá ok, mas no final é isso, não pratica atividade. Se for olhar a fundo algum exame, de fato não vai estar com a saúde em dia, né? Ou às vezes até tá, sabe? Porque ainda não deu tempo, né, da conta chegar. Ou tem uma genética muito favorável também, porque isso também interfere. Claro. Mas é importante a demais. conta vai chegar, né? Vai, chega. Ou seja, pra você que tá assistindo a gente, 150 minutos, 30 minutos por dia não mata ninguém, né? Então, é isso. E aproveitando o gancho aqui, Betão, já que, né, você pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém sabia, ou pouca gente sabe, talvez, que você tenha e conviva com a diabetes já há alguns anos, ou bons anos. Cara, conta um pouquinho pra gente como você descobriu a diabetes, como você lida com ela, qual que é a tua rotina, e principalmente, né, você que é um praticante, cara, assíduo de esporte, como isso interfere ou não na sua vida, né? Perfeito. Bom, eu descobri diabetes, eu tinha 4 para 5 anos. Eu tenho, como já disse, 3 irmãos, um logo acima de mim de idade, também tinha diabetes, ele descobriu 9 meses antes de mim. E eu lembro que eu descobri de uma maneira que é boa, assim, porque normalmente as pessoas descobrem passando mal e tendo sintomas que inclusive levam elas ao pronto-socorro, correm risco de vidas quando descobrem. Eu descobri fazendo xixi na cama. Então, eu aumentei a quantidade de xixi na cama, já tinha lá meus 4 por 5 anos, já não fazia mais xixi na cama, e aí meus pais, que também são médicos, falaram assim, que esquisito, porque não é normal dele. Meu irmão já tinha acabado de abrir o quadro, ligaram o sinal, eu fiz os exames e eu descobri. E como eu descobri muito jovem, eu lembro que não foi um trauma para mim. Para mim era um dia normal, inclusive eu lembro exatamente do dia, porque eu estava jogando videogame no quarto do meu irmão, e aí meus pais chegaram, minha mãe aos prantos, meu pai com uma caneta de insulina na mão. E eu tava jogando jogo, e aí meu pai falou assim, pausa o jogo. Eu tipo, cara, não, tô na cara do gol, vou fazer o gol, meu irmão mais velho, eu vou ganhar esse jogo, você tá louco? Não, pausa o jogo. E aí, pausei o jogo, eles falaram que eu tinha diabetes, aplicaram insulina, etc. E de tudo que eu fiquei bravo, na verdade, a única coisa que eu fiquei foi que eu perdi o gol. Eu não fiquei bravo pelo diabetes, não fiquei bravo pela insulina, eu fiquei bravo porque eu perdi o gol. Eu acho que quando as pessoas descobrem, eu costumo falar que tem lados bons e ruins de você descobrir muito jovem. O ruim é que você tem que crescer uma responsabilidade muito grande quando não necessariamente você deveria ter essa responsabilidade com 5 anos de contar carboidrato, de saber o que você come e o que você não come, e de ter toda essa responsabilidade de aplicar insulina. Mas o bom é, por exemplo, eu não aprendi a comer doce. Eu não gosto de brigadeiro. Eu não gosto de beijinho. Então, assim, você gosta só do gel de chocolate, eu da gosto Z2. do gel. Eu gosto de doce, óbvio, mas assim, alguns doces que você aprende quando você é criança, eu não aprendi a comer. Eu não aprendi a gostar. Então a minha vida foi muito mais fácil por conta disso, porque eu aprendi mais cedo o que gostar e o que não gostar. Eu acostumei mais ou menos com algumas coisas. Bom, minha vida evoluiu super bem, sempre fiz muito esporte, joguei tênis, futebol, golfe, faculdade, joguei todos os esportes que davam. E aí, quando eu estava prestando, eu comecei a correr. Quando eu estava prestando medicina, eu comecei a correr para realmente relaxar a cabeça. Entrei na faculdade, fiz todos os esportes que davam para fazer, joguei intermédio, tudo que dava para fazer pela faculdade eu fiz. E na metade do 3º ano ou 4º ano, eu decidi 1 mês antes que eu ia correr uma meia maratona. E aí comecei a treinar da minha cabeça e fiz a prova, deu tudo certo no final dos contos. E aí tinha uma coisa que me deixava com bastante agonia, e foi até por isso que eu comecei a passar com o Ricardo, que também é um dos médicos do movimento, que eu falava assim, eu tenho medo de comer antes de fazer atividade física. E acho que a Cris vê isso com os pacientes e tudo mais. E meu medo, ele é muito fisiologicamente explicável pela medicina, pelo simples fato de que, cara, eu teria que tomar insulina, a minha sensibilidade à insulina ia aumentar, eu ia captar glicose independente de insulina, então a probabilidade de eu fazer uma hipoglicemia treinando leve era muito grande, como eu já fiz inúmeras vezes. E eu falava, eu não quero ter hipoglicemia, então eu vou treinar em jejum, eu vou abrir o treino em jejum, na hora que a minha glicemia começar a cair, eu tomo gel de carboidrato, e aí minha vida vai começar a ficar normal, como se eu não tivesse diabetes. E eu vou evitar o medo da hipoglicemia.
E isso é um medo que me acompanhou por muito tempo, acompanha diversos pacientes. Todo dia alguém fala com a gente sobre esse medo. E aí passei com o Ricardo me explicou outras formas, a gente diminuiu a quantidade de insulina, a gente foi estudando juntos cenários que se adaptassem ao meu estilo, porque assim, medicina não é receita de bolo, né? Não é 1 mais 1 é igual a 2. Então, você vai colocando, aperfeiçoando conforme o seu paciente, conforme ele vai respondendo. E, bom, superei esse medo. E aí eu não consegui entender o porquê que em alguns treinos minha glicemia caía, depois em outros treinos minha glicemia subia, e eu falava, cara, não faz o menor sentido. É tudo corrida. Não é que um dia eu tô correndo, outro dia eu tô nadando, e aí dá pra explicar. Não, é tudo corrida. Como é que na segunda minha glicemia fica de um jeito, quarta de outro, sexta no outro? E aí você começa a entender, quando você dá tiro, descarga anaeróbica, então tem um monte de hormônio que libera, que aumenta a sua glicemia por conta dos hormônios liberados. Quando você roda leve, é aeróbico, então você aumenta a sensibilidade, você aumenta a captação de glicose. Então você vai aprendendo tudo isso e vai manejando até que a gente conseguia aprender tudo. Corri a maratona, minha primeira maratona deu tudo certo com a minha glicemia. Corremos o movimento, depois a gente fala. E hoje em dia já é bem medular pra gente como é que a gente consegue controlar a minha glicemia e as coisas ficam mais fáceis. E Cris, como nutricionista, pensando num paciente diabético, por exemplo, quando você vai montar uma dieta ou quando você chega, alguém que recém descobriu e precisa da sua ajuda, qual é o maior desafio? Porque, por exemplo, o Beto falou aqui que desde pequeno ele já tem um paladar já adaptado, ele tem diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 pode aparecer em outro momento da vida. Como nutricionista, qual é o desafio? O desafio é fazer o ajuste, sabe? Principalmente nessa fase que ainda está em adaptação, a quantidade de insulina. É igual quando o paciente descobre algum problema tireoidiano, sabe? Hipotireoidismo, por exemplo, até ajustar certinho a dose do remédio. Vai um pouco de tempo para isso. Mas a gente tem que ver como o paciente se comporta com doses de carboidratos. Eu vou dar o exemplo do Beto aqui. Ele fez um 70,3, né, Beto? Que a gente usou 100 gramas de carboidratos por hora. Ele bateu RPE de tudo, né? O de São Paulo a gente usou 120, né? Eu vou falar a verdade, eu tinha dado só 105, ele usou 15 a mais. Porque, por risco, por conta e risco. Mas assim, isso é uma coisa que a gente só vê em artigo científico, né? Que assim, quantidade de carboidratos para corredores, né? Para endurance. De 30 a 90 gramas de carboidratos por hora. Ninguém tolera. Ninguém, tá? A gente não vê as pessoas usando géis de carboidratos a cada 15 minutos numa corrida. Não. Né? Porque não tolera, começa a dar desconforto, dá náusea, e dá dor de barriga, enfim. E o Beto usou 100. Tá certo que a gente fez um ajuste assim, a gente usou os géis de carboidratos que ele queria me matar, que tinha uma dose maior de carboidrato, era bem mais caro, né? Aí eu falei, você vai pagar. Você que lute. Daí a gente usava géis de 40 e poucos gramas de carboidratos, e daí ele usava menos, né? Pra não ter que ficar também toda hora. Mas, enfim, ele é um caso que a gente conseguiu esse ajuste fino e deu super certo, mas a gente tem que ir tentando, né? Não dá pra eu começar, atender um paciente que vai fazer alguma prova, por exemplo. A gente tá falando de corrida hoje, né? Uhum. Então, assim, vai fazer uma corrida daqui um mês, vai falar, não, vamos fazer essa estratégia aqui, pá. É complicado, né? Falar assim, vamos usar mais carboidratos do que você tá acostumado. A gente tem que ir tentando. Como a gente testa tudo antes de fazer uma prova, né? Mas é complicado introduzir hábitos alimentares saudáveis, né? Sim. Porque a gente tem que pensar que, independente da doença... O que o diabetes é? A nutrição, a alimentação de um diabético é uma dieta saudável. Que a gente tem que ter um controle dos carboidratos, assim como a gente tem que ter um controle das proteínas, assim como a gente tem que ter um controle das gorduras. E aí a gente tem que também ver a quantidade de carboidratos por refeição. Para não dar uma superdose, né, de carboidrato por refeição. Fala assim, eu só como carboidratos de manhã, não como carboidrato no jantar, não como carboidrato à tarde, porque é moda, né? Fala, não como carboidratos no jantar. Porque, como se o carboidrato do jantar fosse, de fato, engordar. E aí isso não dá pra acontecer, porque aí imagina, o cara não come nada de carboidrato no jantar, aí ele faz uma dose de insulina, ele vai entrar em hipoglicemia, né? Então, e essa hipoglicemia noturna, nossa, acaba com massa muscular, é muito ruim. Então, a gente tem que fazer todos esses ajustes e ensinar a pessoa a comer saudável.
Ou que seja, não é difícil. carbo é vida. Carbo é vida. Não fala não de carboidrato. E aproveitando, então, dá para levantar essa bola e não cortar, né? Aproveitando, por que então, Cris, da onde vem esse medo, inclusive de atletas que buscam performance, tem com o carboidrato? Porque surgem diversos modelos de pensamento, enfim, acho que vai causar uma polêmica aqui também, mas há pouco tempo, sei lá, não faz tanto tempo assim, que as pessoas começaram a falar, não, correr em jejum é bom, não, mas correr é dieta cetogênica, não sei o quê. Da onde surgiu isso? Existem as dietas da moda, né, Mati? A gente não pode deixar de falar que isso aí é meio que o câncer da nutrição. Que cada hora é uma. Fora assim como os teve Ozempic da vida. dieta de Atkins, dieta cetogênica, de South Beach, de, sei lá, tem um Paleo. monte. Paleo, exatamente. Carnívora. E aí, a cetogênica, ela tem muito embasamento científico para determinadas situações. Mas a gente não pode falar em saúde cardiovascular com uma pessoa que come quantidades absurdas de gordura saturada e outros tipos de gordura e falar em performance para atleta que não consome carboidrato. Então, assim, quer fazer uma corridinha leve de manhã, vai fazer, né, para um corredor que já corre há muito tempo, fala, leve, né, que a gente fala 1 hora de corrida, né, numa Z3 aí, Z2, Ritmo vai, leve. bem leve. Não tem problema nenhum em correr em jejum 1 hora, né? Agora o cara vai querer fazer tiro em jejum. Eu dou repositor de carboidratos até durante os tiros. Sim. Sabe? Porque o glicogênio acaba, né? O cara, se ele quer fazer o último tiro melhor do que o primeiro, ele tem que repor carboidrato, dependendo do número de tiros. Então, surgiu que a dieta cetogênica já tem alguns anos, né? Muita gente faz tudo errado, porque para uma pessoa entrar em cetose demora. Né? 72 horas, né? Tem que consumir muito pouco carboidrato mesmo, tipo menos de 30 gramas aí de carboidratos. É bem pouco mesmo. E aí eles interrompem esse ciclo, né? E pior ainda, aí eles fazem uma dieta low carb. Aí a dieta é low carb e é high fat, né? Então é isso que eu falo, é muita gordura. E essa dieta baixa em carboidrato atrapalha tudo, inclusive a resposta, né, da insulina aí, porque a gordura, né, ela interfere muito na GLUT4, que a gente precisa disso na membrana ali para o carboidrato ser de fato absorvido, para virar energia. E aí essas dietas muito ricas em gordura, elas acabam sendo muito ruins para tudo, não só para o diabético, como para todo mundo. E aí, muita gente famosa, né, e bloggers, e, enfim, e falam bem da dieta cetogênica, né, falam, me deu vida, mas não deu. Mas depende muito de como cada um se adapta também, né, porque foi que, de repente, tem um paladar diferente, Sim. um hábito diferente, no final... Por exemplo, a gente é muito refém do industrializado, às vezes, por questões práticas, né? Sim. Tipo, é mais fácil levar uma barrinha de proteína do que um ovo cozido, né? Mas é mais saudável, talvez, o ovo cozido, Sim. né? Então, no final das contas, tem a adaptação e você ser mais realista. Porque você vai aguentar por quanto tempo Exatamente. isso? Você vai levar pro resto da vida? Ou você vai durar uma semana nessa dieta? Seja, né? Então, esse é o problema. Dietas muito restritivas, elas não duram, né? Não, e depois vem um efeito rebote também. Agora, né? assim, por que eu sou defensora do carboidrato? Ele dá energia, é a energia mais rápida que a gente consegue utilizar. Tem 4 calorias por grama. Gordura tem 9. Aí o cara quer tirar 100 gramas de arroz do prato, que tem mais ou menos azeite. 120 calorias ali, 100 gramas de arroz, 150, dependendo, né? E colocar 100 gramas a mais de carne, que carne vermelha com gordura pode ter até 400 gramas em 100 gramas, entendeu? E aí fica com uma dieta fazendo superávit energético, não emagrece, tá? Então, a dieta cetogênica para emagrecer, assim como o jejum intermitente, tudo, a gente tem que pensar como é que tá a conta aí das calorias, porque as calorias importam. É verdade. Né? Então, ou é déficit ou é superávit, ou você mantém um balanço neutro para manter o peso ali, ou perder, ou ganhar, enfim. Não, e fora para quem busca performance, e principalmente a performance amadora, né, que você treina e depois passa o dia inteiro, enfim, trabalhando, a vida real, como eu falei, eu já fui obeso na adolescência, então eu tive por muito tempo, ainda luto um pouco mentalmente, mas eu já tô bem melhor, mas
você fica com vários traumas, né? Então, Sim. de medo de comer e tudo mais. Sim. E quando você entra numa hipoglicemia, ou você tá com falta de comida, ou que você tá fazendo uma dieta low carb, ou você comeu menos do que você deveria, cara, o dia depois do treino é horrível. Você passa o dia fraco. A recuperação e é ruim, sim. A recuperação piora, risco de lesão Fadigada, aumenta. né? mais Sim, também. por causa o glicogênio muscular é muito importante, né? Até a falta de carboidrato ajuda muito a ter cãibra E em eu acho, prova, e pra né? mulher também, eu tava conversando com umas amigas que vão pra Berlim esse ano hoje de manhã. E ela falando, nossa, eu fui na Nutri ajustar, porque eu tava comendo pouco, treinando muito, alterou menstruação, altera um monte de Sim. coisa. A mulher ainda tem outro lugar pra cuidar, Sim, né? não, com certeza. E aí começa a ter muito baixa gordura e acaba entrando nisso. E é a tríade da mulher atleta, né? Esse é o primeiro passo. Né? Sim, síndrome. baixa ingestão de calorias, né? É. Então, Mas é engraçado, hoje com o médico que eu tô passando, ele fala, Cris, você tem que... Porque é aquela coisa, né? Eu sempre tive luta contra a balança, aquela coisa, vida de todas as dietas que você falou, eu fiz todas, sem exceção. E aí ele falou assim, cara, agora que você tá no volume mais alto do treino, você tem que inserir mais cavidade. Aí a gente foi fazer o retorno, e aí? Eu falei assim, coloquei abobrinha. Ele falou, não, Cris, você já tinha isso. Eu falei, não, mas eu aumentei. Ela falou, um arrozinho, nada, uma batata. abobrinha, abóbora. Gente, abóbora cabutiana não é batata. Não, eu ponho... Não é batata. Abóbora, põe isso aí. Abóbora cabutiana não é batata, nem mandioca, nem mandioquinha, nem cará, nem inhame. O que dá embaixo da terra é diferente do que dá em cima da terra. Ó, 100 gramas de abóbora cabutiana tem 27 calorias. Então. Se você comer 1 kg 270, você pode comer a lavoura. A única coisa que eu não... A única coisa que eu não peso é o brócolis, que eu me recuso a pesar o Então, ó, brócolis. legumes não é pra Não precisa pesar. pesar. Eu A falei, abobrinha não é não é o caro. excesso de brócolis que tá me fazendo engordar ou não, né? Com Depende, certeza... é brócolis com bacon. né? Não, eu acho que é mais o vinho, né? Com certeza. Exato. Eu acho Muito que é provavelmente. sempre isso, porque a gente quer... a gente às vezes se preocupa tanto com a caloria da abóbora, né? E aí chega no fim de semana, a gente dá aquela arrebentada, Aí vai né? pegar e pega o azeite e fala, é gordura Exato. boa, É, natural. uau. E faz assim, ó, uma colherzinha de azeite, 90 calorias, meu bem. Aquele molhinho de Entendeu? mel e mostarda, que Entendeu? Ô, Beto, deixa eu tirar uma dúvida em relação ao diabetes, assim, eu acho que é uma dúvida minha e talvez de quem possa estar nos assistindo agora. A diabetes tipo 2, ela é reversível? Ô, Cris e Beto, posso dar um passo atrás? Pode. Antes de você responder essa pergunta, se você puder explicar pra gente de uma forma didática a diferença dos tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e aí sim. Perfeito. Então existem alguns tipos de diabetes, né? Tem a gestacional, que é um tipo diferente. Aí tem a tipo 1 e a tipo 2, e tem as que equivalem uma ao outro em idades diferentes. Então, assim, a diabetes tipo 1 costuma dar mais em jovens. E tem o tipo de diabetes tipo 1, que é semelhante ao diabetes tipo 1, que dá em adultos mais velhos. E tem a tipo 2, que costuma dar em pessoas mais velhas, e que também tem um tipo que dá em pessoas mais jovens. Então, a gente acaba dividindo mais em tipo 1 e tipo 2, mas existem esses vários tipos de diabetes. Tentando deixar de uma maneira mais simples possível, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela não produz insulina, tá? Às vezes produz um pouquinho, mas enfim, não produz insulina. E aí todo mundo precisa de insulina, não só para comer, mas para viver. Então, a gente precisa de insulina o tempo inteiro. Se você usar sua insulina em jejum, 24 horas em jejum, vai ter insulina no seu corpo, porque seu corpo precisa de glicose inteira na célula o tempo inteiro, e é um jeito de colocar a glicose na célula. Bom, o diabetes tipo 1 toma insulina e é assim que ele vive. O diabetes tipo 2, ele tem resistência à insulina, ele pode vir a ter uma diminuição da produção de insulina, mas no primeiro momento ele tem uma resistência. Então, ele ainda produz insulina, o corpo tem essa resistência, a gente tenta de alguma forma diminuir essa resistência. Aí que entra a atividade física sendo um pilar super importante, aí que entra um monte de remédio aí que entra o Ozempic, que agora o emplasta o Brás Cubas, tá curando até... cura tudo agora. Mas é que, na verdade, o que ele de fato ajuda a curar tudo é realmente essa questão do sobrepeso.
Bom, se você diminuir o peso do paciente, você reduz o risco cardiovascular dele. Você reduz a chance dele de infartar, ter AVC, você reduz um monte de coisa. E aí é óbvio que é uma droga que vai mudar a sobrevida, porque vai mudar a coisa essencial que está causando a pessoa a ter esses maiores riscos. Então, assim, respondendo essa pergunta, reverte? Olha, reverter, não sei, ajuda com certeza, o pré-diabetes reverte. Então, foi um estudo super bacana, antigo, até 2005, acho, Diabetes Prevention Program. Ele pegou um remédio que você dá para a pessoa que tem diabetes e colocou num grupo. No outro grupo, ele falou, eu vou mudar o seu estilo de vida, você vai perder X% do seu peso, você vai fazer atividade física. Vamos ver quem que vai conseguir, a gente vai conseguir prevenir a diabetes e quem a gente não vai conseguir prevenir a diabetes. E o grupo atividade física e mudança de estilo de vida preveniu muito mais do que o grupo intervenção com remédio. Então, assim, ajuda sem dúvida e com certeza dá alguns passos para trás em qualquer outro cenário. Cara, interessantíssimo, cara. E já também aproveitando esse gancho, tem um outro tema que eu queria tocar aqui, que é um tema que, assim, eu sempre levantei demais a bandeira dessa luta contra a obesidade, porque mais do que tudo eu vivi isso na pele e acho que cara, quando você vive é muito diferente de quando você olha de fora, né? Mas e uma coisa que me incomoda, porque eu sei os efeitos disso não só para nossa saúde física, mas para nossa saúde mental, é quase que um movimento que eu vejo, e eu via mais, mas eu ainda vejo bastante relativamente, das pessoas romantizando um pouco, cara, não a obesidade, mas assim, o sobrepeso e falando, não, tá tudo bem, você tem que se aceitar como você é e tudo mais. É um tema super polêmico, porque sim, a gente tem que se aceitar como a gente é, mas eu acho que quando a gente vai para um lado só de romantizar e falar que tá tudo bem, eu acho que a gente também esquece um pouco o que isso pode causar para nossa saúde física e, claro, saúde mental, mas acho que aqui o papo é mais, a gente fala da saúde física. E eu queria entender um pouco como vocês enxergam isso, porque vocês vivem isso na pele, né? Dos dois lados aqui. Sim. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso no cenário atual, que a gente está caminhando para um país que 1 em cada 4 pessoas até 2030, segundo a World Health Organization, terá sobrepeso ou obesidade, né? Então é um número bem preocupante. A questão quando eles falam isso, eles pensam na questão estética, né? Você não vai discriminar uma pessoa com obesidade e você não vai discriminar uma pessoa com sobrepeso porque ela não tem o corpo ideal que, sei lá, que o que acham que é bonito, né? O que é desejado. Mas vai muito além disso, né? Então, a gente não pode romantizar no sentido de falar assim, legal, você tá com obesidade e você tá tudo bem, não tem problema, você tem que se aceitar assim mesmo, não vai fazer nada para tentar reverter isso. Então, esse é um problema. Isso foi muito abordado no último congresso de obesidade. E eu fiquei assim, porque obviamente que a Abeso, ela tem que vestir essa camisa, né, da gente não ver o sobrepeso, eu não posso falar isso, porque é uma doença, então eu não posso falar o sobrepeso, o paciente com sobrepeso, ou paciente com obesidade, é assim que tem que ser abordado. E que antigamente a gente não usava esses termos, né, então isso mudou de uns tempos pra cá. E a gente aceitar isso e falar assim, não, tá tudo bem, não é questão estética, é saúde, né, e o que mais mata são as doenças crônicas não transmissíveis, que vêm de onde? Sedentarismo e obesidade. Sim. Então, a gente não pode bater palminha e falar assim, que legal, fica assim que tá tudo bem. Não, vamos pensar em estratégias para reverter isso, né, então eu acho que isso é uma coisa importante. Não tem que ter discriminação, obviamente, pra nada na vida. Exatamente. Nem cor, raça, religião. Claro. Mas, esteticamente falando, não tem que ter discriminação mesmo. E assim, eu, como nutricionista, como corredora, às vezes eu até fui atacada, sabe, por pacientes que sentam na minha frente e falam assim, eu vim aqui porque eu preciso emagrecer. Não quero ficar assim, magra igual você, né? Eu fico assim. Ou então eu falo assim, eu comecei a correr. Aí eu quero fazer uma prova e eu vim aqui. Não vou correr assim, igual uma louca, igual você, fazer maratona. Obrigado, né? Obrigada, você veio aqui me agredir, eu vou querer uma consulta, assim, né? Parece que eu não sou magra, eu sou eutrófica, entendeu? Eu tô dentro do meu peso, dentro do que é considerado saudável.
e pra falar assim que eu sou muito magra e não quer ficar como eu, entendeu? Então, enfim, aí a gente começa a ver quem que tá certo, quem tá errado, sabe? Você começa meio que pirar e fala, não, tudo bem. Aí você vê que a pessoa tem que emagrecer 50 quilos, você fala assim, mas tudo bem, se você perder 10, né, quilos de gordura, já vai ser um bom começo, vamos daí trabalhando isso aos poucos também, porque é difícil, né? Você não pode pôr uma meta final pra uma pessoa que tem que perder 60, né? Sim, aquela coisa, começa trocando o refrigerante Sim, com açúcar por sem pequenas açúcar. alterações. Em vez de comer 10 barras de chocolate, come 5, né? Do Exatamente. tipo, Claro. aí daqui a pouco você vai... O que eu sinto é, assim, é claro que tem essa parte, eu não digo nem romantização, mas existe uma bandeira levantada justamente para preservar um paciente que às vezes tem tanto lado atacando saúde mental e tantas coisas que fragilizam o paciente. Então, a ideia dessa bandeira, pelo menos o que eu entendo, né, do que eu estudo da área, é tentar ajudar uma vertente do paciente que precisa também de uma ajuda. Eu também acredito, por outro lado, que a medicina está em constante progresso. Então, a gente está aprendendo um monte. Eu faço uma brincadeira com os pacientes, e óbvio que é uma brincadeira independente da religião, é só para as pessoas entenderem que Deus fez o homem e o homem fez a medicina. Não foi que Deus fez a medicina e a medicina fez o homem. Então, tem um monte de coisa que a gente ainda não sabe, por mais que a gente estude. A gente estuda, se atualiza, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, com as novas pesquisas, etc. E uma coisa que parece muito clara para todo mundo é que realmente sobrepeso e obesidade são fatores de risco para diversas doenças. E essas diversas doenças matam. Então, por mais que a gente tenha que, com certeza, dar um suporte, por um lado, para esse paciente, por outro lado, a gente tem que sim entrar com intervenções para ajudá-lo a superar essa situação que ele vive hoje em dia que causa risco. Não é questão estética, não é questão mental, eu estou falando de risco de morte. A gente tem que tentar diminuir o risco de morte. Acho que esse é o objetivo final do tratamento, né? Entendi. E Beto, qual é o objetivo do Movimento Sem Diabetes? Assim, eu queria que explicar, porque assim, eu sou uma insider, gente, eu já assisti outros programas que o Beto foi, então eu conheço, mas eu queria que você explicasse para nossa audiência como surgiu essa ideia, por que você fez esse movimento e qual é o objetivo dele. Perfeito. Bom, como eu disse, eu tenho diabetes tipo 1 há 25, 24 anos, enfim, há bastante tempo. Quando eu fiz 20 anos de diabetes, eu estava na faculdade de medicina. E na faculdade de medicina, eu estava no internato, que são os últimos 2 anos da faculdade. E no internato aqui em São Paulo, a gente roda em vários blocos. Um desses blocos é da Unidade Básica de Saúde, que você roda nas UBSs do SUS. E uma desses rodízios da UBS, você vai fazer visita domiciliar a um paciente. E aí eu estava lá, começo do 5º ano, entusiasta, querendo aprender essas coisas, e a gente foi numa casa de uma paciente que ela tinha diabetes. E ela tinha descoberto diabetes há menos de 5 anos. E ela tinha perdido a visão por conta do diabetes, ela tinha sido amputada por conta do diabetes, e ela estava fazendo diálise também por conta do diabetes. Ela tinha perdido o rim por conta do diabetes. E eu encontrei ela, e ela tinha quase todas as complicações possíveis por conta do diabetes. E eu, que morava num raio de 7, 10 quilômetros da casa dela, com 20 anos de diabetes, não tinha nenhuma complicação. Minha vida era absolutamente normal, assim como ainda é. Bom, aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para comemorar os meus 20 anos de diabetes, porque a gente não falou, mas diabetes na pandemia matou 6 vezes mais que Covid, por exemplo, no ano da pandemia, independente do Covid. É uma morte a cada 5 segundos com alguém com diabetes. Cresceu 136% nos últimos 10 anos, se eu não me engano. O número cresce sem parar, exponencialmente. Uau. É uma doença que, assim, a gente precisa começar a falar mais e precisa começar a agir, senão as coisas vão complicar. E, assim, o risco de infarto e outras coisas que também matam é enorme. Então, se a gente não começar a atuar e falar mais, e vestir a camisa e falar, olha, é possível a gente fazer alguma coisa, as coisas vão piorar bastante. Então, é uma questão de política de saúde pública, mundial, não só aqui do Brasil. E eu entendi isso, eu falei, bom, vou comemorar os meus 20 anos de diabetes. E aí, a gente
tava naquele projeto super bacana, que tava até com a Elisa. Falar disso. E aí a gente correu uma maratona e eu postei. No meu Instagram era fechado na época, sei lá, tinha 900 seguidores. E eu postei, eu falei assim, cara, corri uma maratona, eu achei que não era possível, é possível. E olha que legal que foi. Deu tudo certo com a minha glicemia, deu tudo certo com a prova. Foi uma prova, assim, já fiz algumas provas, eu acho que foi o que eu considero de prova dos sonhos, assim, o ritmo ficou perfeito, a frequência ficou perfeita, a glicemia ficou perfeita, hidratação, sal, carboidrato, tudo deu perfeito. Assim, se a gente quiser repetir em ambiente fechado, eu não consigo repetir. E deu tudo certo. E eu falei, pra mim foi uma conquista, assim como eu acho que foi uma conquista para todas as pessoas que têm diabetes e tinham medo de fazer esporte, de comer antes da atividade física, como eu tinha. E eu postei isso. Cara, no dia seguinte eu fui pro parque, um monte de gente virava pra mim e falou assim, Beto, você não sabe, o meu irmão tem diabetes e ele não fazia esporte porque ele também tinha medo, eu mostrei seu post, hoje ele acordou e foi pedalar, foi pra academia. Que legal. E aquilo foi ficando super bacana, a gente fez até uma prova de triatlon aquele ano, também no final do ano. Bom, virada daquele ano, eu tava num Réveillon com os amigos e era realmente o Réveillon, 31 para primeiro. E um menino me para e fala assim, cara, você é o Beto? Bom, Réveillon é aquela coisa, né? Não sei se eu falo que eu sou, se eu não sou. Talvez. A minha resposta, inclusive, foi talvez. E aí ele falou assim, cara, você não sabe, eu tenho diabetes. E eu comecei a fazer esporte por sua causa. E eu só consegui controlar a minha diabetes por conta do esporte. Eu só tô aqui porque minha diabetes controlou, então eu só tô aqui por sua causa. E é muito bom ver que você viaja com seus amigos, que você se diverte. Legal. E que a vida consegue ser normal. E óbvio que naquela hora, até hoje eu fico arrepiado. E naquele dia, eu chorei, abracei o cara, a gente tirou uma foto, enfim. Eu voltei para São Paulo e era o centenário da primeira dose de insulina. E a insulina, assim, todo mundo precisa dela. Então, eu falei, cara, é um marco muito importante para o diabetes. Para a saúde mundial, na verdade. A descoberta da insulina foi um marco muito importante. E eu voltei, fiquei doente na volta do Réveillon, eu fiquei muito tempo parado em casa, porque eu estava isolado, pensando, putz, centenário da insulina, o que eu vou fazer, E, bom, na minha cabeça foi muito claro. 100 anos da primeira dose de insulina bem-sucedida, eu vou correr 100 quilômetros. Por que não? 100 quilômetros, é de boa. E vou arrecadar dinheiro para doar para hospitais públicos de ONG. Então, reunimos uma equipe multidisciplinar, porque, como a Cris disse lá no começo, cuidar da saúde não é só cuidar da doença. Você tem que cuidar de todo um âmbito psicossocial, mais do que só a doença. Você tem que cuidar do paciente como um todo. Então, a gente criou toda essa equipe, treinamos e corremos no dia 4 de junho, se eu não me engano, se não me falha a memória, 100 quilômetros. Na esteira. Na esteira, gente, eu acompanhei, foi guerreiro. Duro. Não, mas foi sensacional, né? Foi bonito. Foi. Mais de 30 mil pessoas entraram em live, um monte de gente doou, a gente conseguiu fazer a doação para os hospitais e para as ONGs, e foi super bacana. Eu acho que arrecadar o dinheiro é sempre importante, fazer a doação também, mas, sinceramente, uma coisa que nem era o objetivo primário, porque o objetivo primário era arrecadar dinheiro e doar. Era uma coisa que era objetivo secundário. Depois que eu fui fazendo todo esse movimento, virou primário para mim, que era incentivar as pessoas, liderar por exemplo. Porque eu acho que a palavra convence, mas o exemplo que arrasta. E a gente ficou... Quando a gente começou a fazer esporte, postar, e aí nos 100 km, a ideia era muito simples. Se eu que tenho diabetes, e eu tenho doença de Crohn também, mas se eu que tenho diabetes e doença de Crohn, consigo correr por 9 horas e 9, 100 quilômetros, por que você que não tem nenhuma comorbidade não consegue levantar da cadeira e fazer 20, 30 minutos de atividade física como a OMS recomenda? Por que você não consegue vencer o sofá? E a gente incentivou muitas pessoas. Eu acho que isso foi o mais bacana da corrida. Bom, passou um ano, eu fui fazer um follow-up com as pessoas que a gente tinha feito a doação, e impactou, mas assim, faltava um segmento. A gente sabe, todo mundo que já fez projeto social sabe que só doar não adianta, né? Você precisa fazer mais do que só doar o dinheiro.
E aí foi que a gente entendeu a necessidade de realmente atender essas pessoas, de fazer algo que impactasse as pessoas com diabetes no Brasil. Foi aí que eu juntei com a Cris, com o Ricardo, com o Parra, e a gente criou essa nova versão do Movimento Sem Diabetes, que atende pessoas de graça por todo o Brasil, visando realmente nesse atendimento multidisciplinar mudar a saúde de todas as pessoas que têm diabetes no Brasil. É super bacana, é trabalhoso. É trabalhoso, mas é que vale muito a pena. Vale muito a imagino. pena. É cada história que a gente Mas, ouve. por exemplo, aí explicando na prática, suponhamos alguém que está assistindo a gente agora, ele é uma pessoa, não é uma ONG, não é nada. Ele é um cara que não tem acesso e gostaria de conversar com vocês é só entrar em contato pelo Instagram, mandar uma mensagem. Como que funciona na prática ser atendido aí pelo Movimento Sem Diabetes? Perfeito. A gente abriu um processo seletivo para esse primeiro leva de pacientes. Estamos atendendo eles. Por enquanto, a gente não aceita novos pacientes. Quem sabe no futuro a gente consiga abrir Entendi, essa vocês nova... meio que fazem esse processo seletivo por levas, ou enfim. Exatamente. Tá, daí vocês avisam na rede social quando social, tem o processo. Do exatamente. tipo, olha, a gente vai abrir E o tem um processo. site também. Tem um site, tá. Não, é bom, é só pra informar, porque quem tá de fora tem que Sim, entender claro. como que funciona, né? E para fazer parte mesmo, né, disso. A gente vendo de fora, como a gente não... Eu não necessito, né? Mas, de repente, alguém que precisa, é importante entender aí como que funciona o movimento. E a página da rede social do movimento, hoje em dia, ela visa trazer informações que são importantes. E eu brinco que não são importantes só para o paciente que tem diabetes, são importantes para toda uma população. Você imagina que quando eu estava indo prestar residência, eu fui para uma sala que tinham médicos recém-formados ou formados há mais tempo, e eu tive que passar minutos, assim, 10 minutos, explicando o que era uma bomba de insulina e por que eu precisava ter um dispositivo eletrônico comigo, porque eu não podia suspender a insulina da minha vida. Como é que eu vou parar 4 horas sem tomar insulina sentado fazendo uma prova? Uma coisa, fazendo atividade física até dá para manejar, mas assim, sentado fazendo uma prova, não dá, não tem como. E tive que explicar para uma sala de 70 médicos a necessidade disso. Então, tem essa questão realmente do falar mais sobre o assunto e mostrar mais sobre esse cenário, porque as pessoas, e não só as pessoas que são leigas no assunto, os médicos também, e todos os profissionais da área da saúde, precisam aprender e viver mais o diabetes. Não, com certeza. Eu acho que a gente, hoje, a gente tem a vantagem, né, de ter os canais e da gente mesmo, os nossos próprios perfis, conseguir trazer aí muita informação. Eu acho fantástico o fato de você ter influenciado e tocado em vidas, né? Eu acho que essa coisa não tem preço, né? Alguém te parar e falar, nossa, eu comecei a treinar. Muito bonito. Né? Não, e assim, e valioso. Acho que assim, na hora que que a gente fica meio de saco cheio aí da blogueiragem, das coisas, da desinformação também, que tem muito, né? Sim. Ou a gente acha assim, deu errado pra um, vai dar errado pra todo mundo. Mas na hora que a gente entende o poder que isso tem, né? De você mostrar, falar, é possível, eu acho isso incrível. Não interessa se é uma pessoa ou 10, você já tá transformando, que provavelmente essa pessoa vai transformar quem tá próximo, e assim, acho que a gente tem que cuidar da gente e transformar quem tá do lado, e isso aí vai ter um efeito, com certeza, aí um efeito borboleta, né, do tipo com certeza. Isso é influenciar, né, as pessoas tinham que entender que, Sim. que essa é a parte boa. Agora, infelizmente, a gente já tá caminhando aí pro nosso final de papo. Hora da verdade agora. Mas eu queria saber, Cris, primeiro da Cris, um momento keep running na sua vida. O momento keep running, gente, eu vou explicar aqui para quem tá chegando agora aqui no nosso podcast, que é o momento da sua vida, seja no trabalho, esporte, que você pensou em desistir de tudo, assim, falar, meu, isso aqui não dá pra mim, não quero mais, mas você manteve o pace ali, keep running. Foi bem na última maratona mesmo, a frase que eu ouvi foi essa, keep running, porque a minha última maratona de Londres, ela foi bem especial pra mim. Porque eu tô com a minha melhor amiga. Eu tenho que falar isso sem chorar. Mas pode chorar aqui também, tá em casa. A minha melhor amiga, ela tá com câncer de mama. E ela fez mastopexia bilateral, né? Colocou a prótese, isso foi em janeiro. Aí em fevereiro ela se recuperou e tal.
Aí, na semana que... Um dia antes de eu ir pra maratona, ela me ligou e falou assim, Cris, eu vou ter que fazer químio. Porque o tumor veio invasivo. E aí a gente sabe, né, que é muito difícil um tratamento quimioterápico. Eu trabalhei em oncologia por 5 anos. Eu não tinha filho ainda, então eu trabalhava com oncologia pediátrica. Hoje eu não tenho estrutura para isso. E aí ela pegou e falou que ia fazer a químio. Eu, não, Gabi, super tranquilo, né? Você sabe, a gente tá, muito evoluída, quimioterapia e tal. Não vai acontecer nada, né? E vai dar tudo bem. Só que assim, não saía da minha cabeça o tumor invasivo, né? E o tumor invasivo. E aí, e eu sabendo as consequências que isso poderia ter. Aí, num dia antes da maratona de Londres, ela me ligou, porque ela não é corredora, ela é minha amiga nutricionista. Ela ligou pra desejar boa sorte, toda perdida no aplicativo, explicando pra ela como funcionava, porque ela gosta de acompanhar. E aí ela falou, eu falei assim, ai, Gabi, eu tô tão desanimada, amanhã eu não tô nem com vontade de correr. Ela falou, não, você vai correr essa maratona por mim. Aí eu falei, vou correr essa maratona por você. Aí eu acordei no domingo, fui pra prova e tal, e tava perfeito esse dia. A Maratona de Londres é um espetáculo, né? É uma delícia aquela prova, enfim. E aí eu tava correndo tranquila, porque eu tinha feito uma maratona muito recente, né? Tipo, 15 dias antes. E eu tava indo tudo bem. Não. Só que eu já tinha quebrado. Esse ano foi meio difícil pra mim na questão de saúde, mas tá indo na medida do possível, tudo bem. Dia 1º de janeiro eu quebrei os 2 dedos da mão, caí na porta da minha casa, eu tive que fazer 2 cirurgias. E meus dedos estavam bem duros ainda, doendo, fazendo fisioterapia na maratona. No quilômetro 28, um cara me derrubou. Então, assim, não foi que eu caí, porque tudo bem, você cair pode acontecer, né? Você tropeça e tal, eu caí, eu tropecei já na maratona de Nova York, enfim, torci o pé, mas o cara me derrubou, ele me deu uma ombrada, aí eu falei, aí ele continuou correndo super destabanado, bateu no meu pé, eu voei, dei um peixinho, ralei os meus dedos aqui, aí eu olhei meu dedo operado, duro, assim, com sangue na perna, aí eu peguei e eu falei assim, não, eu vou desistir. E eu tava no 28, sabe? Eu falei, não dá pra mim. No que eu levantei, uma mulher pegou e falou assim, pegou no meu ombro e falou assim, go! Keep running! E ela começou a gritar comigo. Aí eu falei, e eu olhava o cara, ele olhava pra trás e falava, sorry. Deus é tão bom que eu não tinha como alcançar esse cara, porque eu teria sido desclassificada, porque eu acho que ia dar na cara Dá dele. uma rasteira no cara. Porque não foi assim um acidente, ele foi muito... Grosso, exatamente. E aí eu falei assim, não, eu tô aqui pela Gabi, eu vou terminar essa prova, eu vou keep running. E aí eu terminei a prova, no final eu chorava, eu olhava meu dedo, achei que eu tivesse quebrado de novo, porque tava me doendo muito, a hora que esfria, né, tava frio pra caramba, aí doía e tal, mas enfim, ficou tudo muito bem. E aí, eu no metrô, liguei pra Gabi, mostrando a medalha, falei, corri por você. Não contei esse episódio pra ela. Falei, corri por você, e foi tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, ela falou, qual que é a próxima? Eu falei, eu tô inscrita em Amsterdã. Mas eu não sei se eu vou, né, Gabi? Porque eu já fiz 2 esse ano e tal. Daí, na semana seguinte, ela me liga assim, olha, eu comprei as passagens. Eu, pra onde? Pra Amsterdã. Você não correu Londres por mim? Então agora eu vou lá pra torcer por você. Nossa. Arrepiei. E assim, esse ciclo tá difícil pra mim, porque eu não tá encaixando, não encaixou. Tive muitos problemas de saúde, fiquei muito doente. Enfim, aí o meu primeiro longo foi domingo e faltam 6 semanas pra maratona. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Porque ela vai estar lá, ela tá sem cabelo Vai. ainda. Ela Ela vai tá não lá. quer usar peruca, não quer usar lenço, nada. E eu amo muito a Gabi, eu vou correr essa maratona e essa medalha vai ser pra ela. Sensacional. Uau. Demais. Caraca, E arrepiei. você, Beto, qual o seu momento keep running? Difícil bater essa, hein, Betão? Com tudo. Não, é imbatível. Aí não tem o que fazer. Eu tava pensando, quando vocês me falaram exatamente sobre o momento keep running que eu falaria aqui. Acho que os 60 km do 100, quando a gente tava correndo 100 km, foi uma passagem muito importante, que eu tava passando mal e a gente, enfim, conseguiu relembrar o sonho de mudar a saúde das pessoas com diabetes no Brasil e seguiu. Eu acho que a Maratona de Berlim, logo depois dos 100 km, onde um monte de gente falava assim, cara, eu tô inspirado pelos seus 100 km, que eu passei mal do 15, no quilômetro 15 eu comecei a vomitar. Eu vomitei todos os quilômetros até o 42. Nossa. Não, Mas eu paro, hein? eu também. E eu não parei justamente porque eu olhava e falava assim, cara, tem gente no Brasil que olha e fala assim, você é uma pessoa que eu quero seguir, é um exemplo. E eu falei, eu não posso desistir por essas pessoas, não por mim, porque eu já tinha corrido 42 km. Assim, se fosse só por mim, talvez eu até tivesse parado, mas
é realmente por essas pessoas. Mas eu acho que o meu momento Keep Running não tem a ver com diabetes, não tem a ver com esporte. Meu momento Keep Running, e eu acho que tem a ver com o Crohn, que era uma coisa que eu mal falo, na verdade. Bom, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu jogava muito bem tênis e futebol. Eu treinava assim, sei lá, eu saía do colégio das 7 a 1, das 2 às 7, eu treinava tênis e futebol. Eu passava o dia no clube, de segunda a sexta, sábado e domingo era campeonato. Eu vivia esporte. E eu comecei a ficar muito cansado. E eu sempre tive um preparo físico bom comparado aos meus pais. Eu sempre fui mais alto. Então as coisas... Eu sempre tive um preparo físico bom. E eu começava a ficar cansado no pré-aquecimento, não era nem no aquecimento. Isso Assim, eu tá tava estranho. alongando, eu tava ofegante. Falei, cara, assim, eu sou o último a sair da quadra, eu tô inteiro, como que eu posso estar alongando cansado? E eu comecei a achar aquilo estranho, e eu comecei a falar pros meus pais, cara, não é nada, você deve estar cansado, você perdeu um jogo, você deve estar pensando nisso, levanta a cabeça. Bom, minha mãe estava viajando com 2 irmãos meus, meu irmão mais velho estava em São Paulo, e minha mãe inclusive estava viajando por conta de uma amiga dela, que o filho teve que fazer um transplante de medula também, então eles foram lá visitar. E eu tava em São Paulo com meu pai, era férias escolar, e eu comecei a passar mal, comecei a ficar enjoado. E eu ia viajar com meu pai no dia seguinte para um hotel no interior de São Paulo. E eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô muito enjoado. Ele falou assim, cara, toma um Dramin, relaxa, que daqui a pouco eu chego em casa, te examino e vai dar tudo certo, também a gente viaja, você vai relaxar e as coisas vão melhorar. Bom, meu pai chegou em casa, ele tocava na minha barriga, não é que ele apertava, ele tocava, eu sentia dor. Sentia dor, e a gente foi pro hospital. Quando ele freava no carro, eu sentia dor. Meu Deus. Cara. E aí a gente chegou no hospital, a mulher que fez o ultrassom, a médica radiologista do ultrassom, que também é amiga da família, chorava fazendo o ultrassom, falando, cara... E ninguém sabia o que eu tinha, era uma dor que não passava, e o exame era horrível. Bom... Tomei remédio, falei assim, putz, pai, quero dormir em casa, amanhã a gente volta. Ele falou assim, beleza, vamos pra casa. E eu lembro que eu cheguei em casa, meu sono passou. Só que eu não queria ficar preocupando meu pai, que claramente estava preocupado. E aí, meu quarto naquela época era grudado com o quarto dos meus pais. E meu pai estava com a porta aberta, pra ele ficar me vigiando, etc. E meu irmão mais velho chegou em casa. E eu fingindo que estava dormindo, meu irmão mais velho foi no quarto olhou meu quarto, viu que estava tudo apagado e foi conversar com meu pai. E aí eu escutava, e foi acho que a primeira vez que eu vi, talvez única, ou talvez tenha tido mais uma, que eu escutei meu pai chorar. E ele chorava e ele falava assim, cara, eu não sei o que seu irmão tem, mas eu acho que ele vai morrer. Ô, louco. Ninguém sabe o que ele tem, ninguém faz a menor ideia do que ele tenha. E assim, ele tá mal. E a gente não sabe nem por onde ir. E aí, aquilo me marcou, eu escutei, e eu lembro que quando meu pai foi me acordar no dia seguinte, filho, vamos pro hospital, você tá bem? Eu falei assim, pai, tá tudo bem, eu não sei o que é, mas a gente vai sair dessa. Então acho que esse foi o meu momento que Running, quando E saiu. E aí, mas demorou o diagnóstico? Eu fiquei 1 mês internado. Tá. Foi um diagnóstico que demorou bastante pra sair, não era E faz uma tempo? lesão clássica. Faz quase 15 anos já. É porque eu acho que tem algumas... a doença de Crohn é uma coisa que também... Era uma coisa que eu nunca ouvia falar. Eu demorei pra ouvir falar sobre essa doença também. E talvez foi o que você falou. O médico vai se formando ao longo que os problemas vão aparecendo, né? Falam que não foi a penicilina que salvou o homem, foi lavar a mão, né? Lá atrás, né? Antes todo mundo morria porque ninguém lavava a mão. Aí ele aprendeu a lavar a mão e aí a gente... Mas que história, né? Não, as duas, né? Foi difícil aqui essa... Então, cara, ela falou, não vou chorar, gente, daqui a pouco eu tava chorando, aí o Gilberto falou, não, eu não vou ganhar dela. Eu falei, eita, eu não sei mais. E agora, pra finalizar, Cris, qual a sua distância favorita de correr? Gente, 42.
Nossa, sério, teve outro episódio também. Também, todo mundo tá no Nossa, mas 42. mudou, porque no começo os nossos convidados eram 21. Então Era estamos com mais- convidados é. mais... Endurance. Ah, gente, assim, eu gostaria muito de cruzar o pórtico de uma meia e falar assim, porra, eu fiz uma meia. Mas eu não E eu, qual assim, a sabe? sua prova, assim, a melhor, a prova que, não a melhor, mas a que você mais marcante na sua vida, que você fala, putz, essa, eu sei que deve ter mais de uma, mas tem uma predileta Ai, aí, gente, vai. Boston, né? Porque Boston é Especial. uma atmosfera, assim, que, assim, a gente tava falando isso antes, né? Você tá lá em Boston, você já Conquista. você fala assim, meu, não acredito que eu tô aqui. Porque eu não comecei a correr pra isso. E aí você conquista a sua vaga, né? Você não paga, não tem dinheiro, assim, né? Que pague pra você estar lá. É por mérito, é por qualificação. Então, eu acho... E a cidade é maravilhosa, né? Você chega já no aeroporto, tá tudo azul e amarelo. E aí todo mundo já te dando parabéns. A cidade O policial recebe, mal né? pega teu passaporte, ele fica assim, ó, virando o passaporte, te perguntando exato. mil coisas, porque ele parece que ele tá conversando com o Kipchoge, sabe? E aí é assim, a Legal. hora que você pega o Bibi, já fica arrepiada, aí eu já comecei a chorar, porque eu choro em propaganda de margarina, né? E aí, Tem uma admiração mútua, né, Boston, assim. Tem uma É. atmosfera que parece que tá todo mundo se admirando e todo mundo feliz só por e estar todo ali. mundo torce por todo mundo lá. É é bonito. é uma Legal. coisa muito legal. Ninguém compete com ninguém. É muito coletivo, sabe? Sei. É muito legal. Que Fora o legal. charme, né? E você, É. Beto, qual sua distância favorita? 42, acho também. Eita. Assim, curta com certeza não. 21, acho que o 21 mais legal que eu fiz foi com o Mate me puxando no Ibira. Foi Foi legal, esse dia foi bom, esse dia foi bom. Foi Esse prova, dia não? foi- Foi treino. Não, foi como- treino. Não, esse dia foi bom. Foi o meu primeiro 21 pra baixo de 1h30 com ele me puxando no Ibira. Pô. E aí é sim. só uma história aqui, resenha. Aí a gente foi correr e aí a gente tinha um ritmo lá, a gente tinha combinado. Aí o primeiro quilômetro ele já começou a acelerar. E eu falei, cara, calma, são 21. Ele, não, mas eu tô me sentindo meio. Eu falei, cara, lógico que tá se sentindo bem. Né? Não, o Que primeiro bom. quilômetro. Ah, vá, tá se sentindo bem? E ele foi Eu segurando. espero que tenha, ainda bem, né? Pegando a aguinha pra ele. Ei, que Foi legal. top, foi E top. qual a prova que mais te marcou, que você tem um carinho especial aí? Assim, os 100 km não foi uma prova, não conta. Eu acho que Barcelona. Barcelona foi a primeira prova que a MPR, inclusive, que eu treinava lá, foi pós-pandemia, né? E foi que os meninos foram pela primeira Até vez, acho, arrepio. tentar correr um sub 2:40. É. Cara, assim, eu não lembro de viver uma prova onde todo mundo que estava lá estava tão unido e tão se divertindo. A gente cruzava um com o outro, e era uma festa, a gente gritava, Uma a gente alegria. gritava pros meninos, Alegria os meninos cantavam. E, assim, foi uma diversão absoluta, acho que foi talvez... E vai ser difícil superar, mas foi com certeza a prova mais especial que eu já fiz. E ver os meninos conquistarem, cara, foi muito legal. Ah, que legal. E posso fazer uma aqui que não tava no script? Claro. De cada um de vocês, o que a corrida representa na vida de vocês em uma palavra. Vitória. Massa. Saúde. Boa. Muito bom. É isso. Cris, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Qual o perfil? O meu Instagram é NutriVerotti. Verote com 2 T's É, e tem I no I. final. E você, Beto? É Alberto ER Davi com demudo no final, mas o mais importante é o movimento. É o movimento. É arroba Arroba movimento sem diabetes. Sem é o numeral, número. gente. 100 100 diabetes. Então, sigam os perfis aí para ficar por dentro do movimento. Se você quiser saber mais de nutrição, mais de esporte, medicina, o perfil deles, você vai acompanhar tudo. E se você ficou aqui até o final, já se inscreve no nosso canal. Estamos no Instagram também com Corre Aqui Podcast. No Spotify também, se você prefere ouvir e não assistir, estamos lá. Deixa 5 estrelinhas pra gente, deixa seu comentário. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Toda quinta-feira, às 7 da manhã, tem episódio novo. A gente agradece a sua audiência aqui. Muito obrigada, Cris. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado, Beto. meus queridos do coração. Valeu, Obrigado, Matheus. Cris. Mais um. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.